Estamos na floresta e hoje o tema que nos traz aqui é na teia da vida do solo da floresta. E esta questão do solo é importantíssimo para se consolidar, no fundo, todo o ecossistema em volta do solo. Ou seja, vocês veem aqui a acumulação destas agulhas, não é? Estamos aqui numa zona de pinhal, como podem ver, e vem aqui a acumulação das carumas, não é? Que se vão degradar com o auxílio de um ser vivo muito especial que nós vamos falar aqui, que é os cogumelos. Isto é a nossa base, é a base da floresta, onde todos os seres vivos depois podem crescer. E na base está realmente as rochas. As rochas que vocês veem aqui, neste caso estamos numa zona granítica, vai sendo exposta às condições naturais e vão se degradar, ou seja, a componente mineral do solo que dá a estrutura a este solo. E depois com o evoluir, ou seja, depois de termos esta areia desfeita, há todo fenómenos de ocupação da vida e que vai dar origem à formação de um solo cada vez mais rico, ok? E para que esse solo possa ser o suporte de arbustos, plantas, vamos perceber esta teia que existe aqui no solo da floresta e que os cogumelos têm realmente uma importância muito grande. Normalmente encontramos cogumelos em 3 sítios distintos. Ok, na floresta, como nós estamos aqui, rodeados de árvores, mas também encontramos cogumelos a crescer em madeira, em troncos velhos de madeira, e às vezes até encontramos cogumelos a crescer em árvores que estão vivas. Okay? E estamos a falar realmente de 3 grandes grupos de cogumelos. Os cogumelos que estão a degradar a matéria orgânica morta em troncos de árvores que estão velhos, estamos a falar dos cogumelos saprófitas. Os cogumelos que crescem em troncos de árvores vivas, muitas vezes estamos a falar dos cogumelos parasitas, porque elas têm uma função de eliminar as árvores mais velhas, mais enfraquecidas, e eles estão alojados e crescem realmente associados às árvores. No caso dos saprófitas, eles têm uma função importantíssima de degradar a matéria orgânica, ou seja, decompor todo aquele tronco, todo o resto de madeira, ou de caruma, ou de folhas. No fundo, eles estão a decompor esta matéria orgânica para devolver novamente à terra. Isso é realmente importante, porque caso não houvesse fungos, os cogumelos e também outras bactérias e outros decompositores, nós tínhamos montanhas de matéria orgânica quase até à Lua. Ou seja, eles têm uma função importantíssima na decomposição. Aliás, eles são mesmo isso, são decompositores, ok? É o seu papel no ecossistema. Aqui, neste contexto florestal, nós estamos a ver cogumelos essencialmente micorrízicos. É uma palavra difícil. Mico vem de micologia, o estudo dos fungos, rísicos vem de raiz. E estes cogumelos, que vocês veem aqui a crescer junto às árvores, efetivamente eles estão ligados às árvores, intimamente ligados. E como é que eles estão ligados? O seu micélio, entre aspas, a raiz do cogumelo, que vamos já ver, ou seja, é uma teia. Muitas vezes consegue-se, quando afastamos assim a caruma na floresta, conseguimos ver um esbranquiçado por baixo do solo da floresta. É exatamente esta cadeia, esta teia que existe na floresta e é, no fundo, a raiz do cogumelo. E que a dado momento, porque se avizinha o inverno, condições bastante adversas à sobrevivência destes seres vivos, o cogumelo vai lançar, entre aspas, o seu fruto. Então, o cogumelo apresenta-se como um corpo frutífero, ou seja, está para o solo da floresta, o cogumelo,
como a maçã está para a macieira. A árvore aproveita-se desta rede chamada micélio para absorver água onde as raízes da própria planta não alcançariam. E então esta teia está intimamente ligada à raiz do cogumelo e a árvore acaba por ficar mais resiliente, por exemplo, em condições de stress hídrico, em condições de ausência de água. Para além disso, depois a árvore favorece uma contribuição ao cogumelo que lhes dá açúcares, matéria orgânica que o próprio fungo se alimenta. Para além disso, o cogumelo também retribui à árvore e este micélio, esta ligação à raiz, faz com que proteja a própria árvore de ataques de patogénios e outros seres vivos que possam ser negativos à saúde da planta. Portanto, esta ligação entre cogumelos e árvores é realmente muito importante para o bem-estar da floresta. E perguntam porque é que é uma cesta, porque é que se deve levar uma cesta e um canivete, no fundo, para a apanha dos cogumelos. Exatamente, o canivete é para colher os cogumelos ou para arrancar, ou seja, também podemos fazer assim, para arrancar os cogumelos. E a cesta é importantíssima. Porquê? Porque permite em que os cogumelos libertem, no fundo, as sementes. Os cogumelos não é propriamente uma semente, eles têm uma estrutura reprodutiva que se chama esporo, que é uma estrutura microscópica e que cresce debaixo das lâminas ou nos tubos de alguns cogumelos. E agora entrei aqui num conceito novo que vos quero partilhar. Efetivamente, há cogumelos com diferentes formas. Aos cogumelos com lâminas, vou aproveitar este cogumelo aqui, em que vocês podem ver as lâminas, mas temos cogumelos que, ao contrário deste que tem lâminas debaixo do chapéu, têm tubos, ok? Em que vocês depois vão ver aqui com detalhe, então estes tubinhos, também conhecidos como esponjinha. E temos aqui outro cogumelo que nem uma coisa nem outra. Tem umas agulhas, ok? E é aqui destas estruturas que se vai lançar então os esporos, que é então esta estrutura microscópica. Muitas vezes vemos como quase como uma nuvenzinha. Olhem aqui. E este cogumelo é diferente. Tem uma forma assim mais de bola, que é conhecido como, tem um nome cómico, a bufa do lobo. Ok? Outro tipo de cogumelos que podemos às vezes encontrar na floresta é em forma de coral. E temos aqui, da família das ramárias, um cogumelo que parece um coral. E estes são, quanto à forma, os principais tipos de cogumelos que existem na floresta. Isto é o princípio, só o princípio, para que nós consigamos fazer uma correta identificação dos cogumelos que estamos a falar. Relativamente à identificação de cogumelos, atenção, muita atenção. Porquê? Porque há cogumelos tóxicos, há cogumelos inclusive mortais. Ou seja, esta atividade da apanha de cogumelos é algo que deve ser feita com muita cautela. E circulam realmente muitos mitos na sabedoria popular, nomeadamente que se ferverem os cogumelos com uma colher de prata, ou seja, e a água ficar escura, significa que os cogumelos são maus, ou seja, são tóxicos. E caso a água se mantenha clara, são boas. Isso é completamente falso, não está nada provado. Outro mito é que se, por exemplo, os cogumelos tiverem uma dentada de algum animal, significa que à partida também não nos fará mal a nós. Outro mito completamente falso, ok? Porquê? Porque há animais que se alimentam de cogumelos venenosos, inclusive mortais, e que
têm resistências para a toxina que nós não temos. Portanto, se nós seguirmos esse mito, podemos acabar no hospital muito mal. Portanto, não vamos confiar em anéis. Outro, para terminar, a questão dos mitos é que todos os cogumelos que têm anel são comestíveis. Completamente falso. Ou seja, o Amanita phalloides, que é um cogumelo mortal, responsável por 90 e tal por cento das mortes por ingestão de cogumelos, é um cogumelo que tem anel. Portanto, não se fiem. A identificação de cogumelos é algo que requer conhecimento, ou seja, a ferramenta do conhecimento e a sábia prudência, ou seja, muita cautela, é realmente o melhor caminho para nós podermos usufruir deste espaço, da beleza destes seres vivos e também do seu sabor. Mas para isso temos que recorrer a pessoas que realmente conhecem, participarem em eventos em que as pessoas vão para a floresta, ensinem claramente as características de cada cogumelo, e é uma boa forma para que vocês possam também se iniciar neste estudo relativamente aos cogumelos. Queria só, antes de terminar, alertar-vos aqui para uma questão, o quão complexo é esta questão da identificação dos cogumelos. E temos aqui dois cogumelos que vocês vão ver de perto que os chapéus são realmente muito parecidos, mas quando voltamos a outra face é realmente bastante diferente. Enquanto este é laranjinha e aqui houve um látex, um leite que oxidou a verde, ou seja, ficou esverdeado, este não, este mantém-se com esta cor, o leite era branco e depois fica com este tom laranjado, ok? E aqui temos um cogumelo comestível, a sancha, o lactários deliciosos, e aqui temos outro lactários, o crisoreus, que não é comestível e pode-se identificar. Portanto, muita atenção, sábia prudência e o conhecimento. É a única forma de termos de aprender sobre identificar cogumelos. E o desafio é que partilhem fotos de cogumelos que encontrem numa floresta perto da vossa casa. E para partilhar as fotos dos cogumelos, pode ser uma foto simples do cogumelo, com o seu contexto ambiental, mas se quiserem que vos ajudem a identificar os cogumelos, normalmente pedimos fotos com vários ângulos do cogumelo. Porquê? Porque se tirarem uma foto de cima para baixo, eu não consigo ver as lâminas do cogumelo, ok? Portanto, convém que tirem pelo menos uma fotografia de cima para baixo, outra fotografia de baixo para cima, ok? E, eventualmente, uma foto de lado. Assim, com estes três planos, já conseguimos ter uma melhor aproximação que tipo de cogumelo é. Portanto, partilhem as vossas fotos, identifiquem o vosso nome, identifiquem a vossa escola e já sabem, Lupi Ecoclubes, vão ao Insta, divulguem e partilhem com os outros colegas das outras escolas que estão a participar no projeto as maravilhosas fotos de cogumelos da vossa região. Ok? Obrigado por participarem.